Porque as pessoas se afastam ou se aproximam de você. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Ó, esse negócio aqui não tá funcionando ainda, daqui a pouco vai funcionar e não dá nada. Seguinte, vamos quebrar tudo, hoje é segunda-feira bruta, nós vamos falar sobre um negócio muito massa aqui. E o principal aqui é o seguinte, nós estamos juntos, a gente não vai se soltar e a gente vai quebrar tudo, beleza? Então assim, ó, dá um like e depois no final do vídeo, assim que sair, antes de sair, comenta um muito obrigado caso este conteúdo faça sentido, beleza? Meta, 50 likes e 10 comentários. Vamos lá. Primeira coisa, respirem um pouco. Olha só. Sonzinho. Massa. A ideia do podcast é assim, ó. Eu tenho estratégia de achar vocês, sei lá onde vocês estão, pela internet, achar por anúncio, achar pelo próprio YouTube e realmente trazer essa diferença com esse conteúdo que não é editado, ele é todo feito nesse momento, no calor do momento, mas ele tem um objetivo. E o objetivo é alterar estados, gerando novas crenças para vocês. Então assim, ó, hoje a gente vai falar sobre um tema muito massa, que é relacionado a pessoas, que é o motivo pelo qual as pessoas se aproximam ou se afastam. Isso é muito importante entender, porque dentro do nosso dia a dia, dentro das coisas que a gente faz, uma das coisas que mais é relevante para o nosso futuro é sobre as pessoas que a gente se aproxima ou se afasta. Então, não seria legal você dominar isso? Dominar, eu saber me aproximar de alguém ou até saber com qual pessoa eu devo me afastar. Não seria legal isso? Bom, se você não parou para pensar nisso, hoje a gente vai pensar nisso. Então, dá uma respirada aí enquanto rola o som e presta atenção. Vocês estão dirigindo, estão fazendo o exercício, ó. Presta atenção na caminhada, presta atenção na corrida, presta atenção no trânsito. Mas nós estamos juntos até não dar mais. Deixa eu pegar aqui para nós. Peguei uma colinha aqui. Coisas que eu dei uma escrita aqui logo mais. Coisa boa. Bom, muita gente fala o seguinte, aquela pessoa se afastou do nada, ou ela se aproximou, foi do nada que a gente se conheceu. Já passaram por isso? Isso é mentira. É mentira, não é do nada não, velho. Existe um imã entre as pessoas. E esse imã é de aproximação ou o reverso, aquele que não dá pra chegar perto. Então vamos dar um exemplo, tá na fila de um banco, aí começa a conversar com alguém do lado, tem gente que é assim, que se aproxima fácil. Ou por exemplo, vai vender um carro, né? Vai lá na OLX, bota o carro para vender, e isso me lembra uma história de um cara que eu acabei comprando o carro que eu tenho hoje. Ele estava indo viajar para outro país, ele tinha mais ou menos a minha idade, eu já tinha viajado. E eu lembro que eu fui comprar o carro e a gente acabou se aproximando muito. Primeiro, pelo interesse de ele querer vender um carro e eu por comprar. E por interesse de querer viajar e de ser mais ou menos a mesma idade, a gente tinha tatuagem, isso acabou aproximando a gente também. Então, o que mais? Por exemplo, eu e a Carol. A gente se conheceu e logo mais a gente começou a conversar e a gente começou a ver que a gente tinha uma história um pouco parecida. A gente não queria namorar porque a gente estava meio magoado. Então rolou um interesse assim dentro dessa parada de querer passar um tempo junto, de ter uma boa companhia e teoricamente um relacionamento mais seguro onde a gente não ia acabar namorando, né? Mas enfim, outros exemplos, vamos lá. Vamos dar o exemplo com Deus. Como é que a gente se aproxima de Deus? Não sei se vocês acreditam ou não, mas pode ter certeza, o momento que as pessoas mais se aproximam de Deus é aquele momento que elas começam a precisam de algo, né? Uma cura, um milagre. Aí elas têm um interesse dentro disso de ir lá e
e conversar com Deus. É como se fosse a última chance, a última chave para conseguir abrir esse problema. Vocês notaram que tudo isso tem um padrão. E o padrão é por interesse. As pessoas se aproximam por interesse. E elas se afastam pela falta desse interesse. Então, muitas vezes, na jornada do nosso dia a dia e da nossa vida, quanto mais a gente se desenvolve, mais os nossos interesses vão alterando. Por exemplo, antes de eu ir viajar para os Estados Unidos, eu tinha um interesse em viajar. Depois que eu viajei, eu perdi esse interesse, porque eu fui lá e é como se fosse uma fome de ir numa pizzaria, matei a fome, fui lá, matei a fome de viajar, voltei, não tenho mais esse interesse, essa aventura de viajar sozinho e coisa do tipo. Então, fui lá e passou. Então, isso me aproximou de muita gente que queria fazer isso. E me afastou de muitas pessoas que não queriam mais fazer isso. Quer dizer, que queriam continuar fazendo isso, mas que eu não queria mais. Isso afastou várias pessoas aqui do canal, por exemplo. Então, vamos lá, interesse. Vamos focar bastante nesse interesse. Por que é tão importante dominar isso? Bom, primeiro porque é o seguinte. Quando a gente se afasta de algumas pessoas, nem sempre é porque não dá certo. Nem sempre é algo que não daria para mudar, mas é por falta de clareza nesses interesses e de comunicação dentro disso. Então, quando a gente começa a entrar em relacionamento, quando a gente começa a entrar nessa ideia de como a gente se aproxima e como a gente se afasta, a gente começa a destravar um monte de coisa e se libertar de um monte de coisa. Sabe por quê? A gente pode dar liberdade para as pessoas se aproximarem e se afastarem, mas a gente não consegue controlar isso. Então é muito importante a gente ter clareza de que os interesses são as coisas mais potencializadoras de tudo dentro de relacionamento. Então, olha que louco. Tem gente que fala, aquela pessoa se aproximou por interesse daquela. Mas é claro, todas se aproximam por isso. A única coisa é que é bom alinhar esses interesses. Então vamos lá, já falou bastante de interesse. Vamos entender um pouco mais agora sobre como que a gente consegue usar isso a nosso favor, para a gente não se decepcionar ou para a gente não quebrar uma expectativa. Como que a gente pode usar isso a nosso favor, Carlos? Bom, primeiro, eu tenho afastado muitos amigos de mim, muitos. Que não é só amigos, pessoas que do meu convívio, eu tenho me afastado de muitas pessoas. E não é só por querer, é por questão lógica, questão automática. Como eu disse, quanto mais a gente se desenvolve, mais os nossos interesses vão mudando. Então, aquela pessoa que você se dava muito bem há um tempo atrás, você só vai continuar se dando bem se vocês continuarem com os mesmos interesses. Se vocês começarem a mudar os interesses, e mesmo que seja o mesmo interesse que você conheceu aquela pessoa, você gostava muito de coisas X, Y, Z. Aquela pessoa ela pode continuar gostando daquilo, mas se você mudar o seu interesse de futuro, o seu interesse por outras coisas, você vai acabar se afastando daquela pessoa naturalmente. E isso começa a trazer liberdade pra gente, começa a trazer uma cobrança que faz parte da nossa jornada. O que antes não era tão grande, sabe por quê? Porque hoje a gente consegue manter contato por telefone, pelo WhatsApp, pela internet, a gente segue as pessoas, mas isso não necessariamente é ter um relacionamento. E às vezes a gente se apega àquilo e aquilo fica machucando a gente. Antigamente não, antigamente as pessoas paravam de se conversar, tava tudo certo, tinha seus interesses alterados, elas iam cada um pro seu rumo e elas continuavam sempre amigos. E hoje não, as pessoas elas se sentem obrigadas a estar perto de outras pessoas só porque elas tinham um bom relacionamento. Por que eu tô falando isso? Carlos, para me afastar de vez de alguém não é sobre isso. É porque naturalmente para você evoluir você vai ter que se aproximar de outras pessoas. É muito difícil alguém se manter por muito tempo com muita intimidade. Muita intimidade. A única forma de duas pessoas se manterem por muito tempo juntas, por muita intimidade, é com interesses alinhados.
Por isso que é tão importante dentro de relacionamentos de longo prazo, com amigos mais íntimos, com esposa, marido, que esses interesses eles estejam alinhados. Esses interesses é o quê? É um plano claro, objetivo, propósito, visão, olhar para o mesmo lado. Isso não quer dizer que vocês tenham que ter a mesma visão de nascença, não é isso. Mas é esse acordo do porquê a gente está junto, qual é o propósito disso, para onde a gente quer ir, por que a gente tem que ir para lá, por que a gente não vai para cá, para lá. E aí a gente já chega nessa prática. Uma das formas mais poderosas de descobrir um interesse é a pergunta, fazer perguntas. Como eu falei ali por exemplo, você vai se conectar, você não consegue se conectar muito com as pessoas, vou dar um exemplo. Então, como que você vai começar a se conectar mais? Primeiro você vai ter que entender o interesse da outra pessoa. Quais são os interesses dela? E todo mundo tem interesse em alguma coisa. Questionando ela, você vai começar a trazer algo que te traga identificação, que é coisa que te interesse talvez também. Então, se você vai conhecer alguém, ou se você já conhece e você quer remodelar esse relacionamento, você vai começar a fazer questionamentos. E aí, o que tu pensa pro futuro? O que tu curte? O que tu gosta de fazer? O que a gente gostava de fazer que a gente não gosta mais? O que tu acha de a gente se reinventar dentro disso, daquilo? E a gente começa a trazer a atenção para o que nos interessa. E o que nos interessa nos une. Olha que louco, essa frase ficou louca. O que nos interessa, ela nos une. E é isso que tem que estar muito claro dentro dos teus relacionamentos. Porque quando a gente perde o interesse em comum, automaticamente a gente se afasta. Então, como a gente se afasta e como a gente se aproxima das pessoas? De forma bem simples. Quando a gente tem interesses em comum juntos, e quando esses interesses se desalinham, a gente se afasta. E é natural, não precisa xingar, não precisa brigar, é natural. É uma forma madura de a gente se afastar de algumas pessoas. E isso preserva o bom relacionamento que a gente teve. Isso, na minha visão, vale para amizade, parceria de negócio, esse tipo de relacionamento. Para mim, me afastar de um casamento, por exemplo, não faz sentido. Por quê? Porque os objetivos, eles podem ser entrados em acordo. Mas a história que você está construindo com a pessoa específica pode trocar várias vezes. Ela sempre vai ser muito parecida. Então, os problemas são muito parecidos, sacou? Então é muito difícil alguém que você gostou muito, que você tinha muitos interesses, não chegar em um acordo. A gente só não consegue chegar em acordo de interesse, de objetivo, de plano, de propósito, quando a gente não quer estar com outra pessoa. Quando a gente não quer. Então, geralmente, é muito importante ter essa clareza de alinhamento, de propósito, de objetivos, de plano, conversar sobre isso e cultivar isso. Porque se a gente perder o interesse, a gente perde conexão. Se a gente perde conexão, a gente não se comunica e aí acabou. Vamos lá, qual é o interesse da semente na terra? Cara, é de alguma forma aquela terra úmida para pegar os nutrientes e ela se desenvolver. Se ela não quer mais aquilo ali, se ela não tem mais interesse, o que acontece com a semente com a terra? Ela morre. Ela não se conecta. Sacou? Então é muito importante ter clareza sobre isso. Então vamos lá, dar uma respirada, deixa eu botar um som aqui. Não sei, não faço ideia que vocês estão passando aí, que vocês estão pensando. Não sei quantas pessoas chegam a essa parte do podcast, mas eu quero compartilhar com vocês algo muito massa. Cara, quando a gente tá focado muito nos nossos interesses, a gente acaba ignorando ou menosprezando interesses em comum. Quando a gente foca muito na gente, a gente acaba se desconectando das pessoas. Por que isso é muito massa?
porque a gente não nasceu para os nossos próprios interesses. Se fôssemos criados para sermos para nós mesmos, a gente nem falaria, não precisava falar. A gente se conectaria com nós mesmos só pela mente. O fato de falar, o fato de se comunicar é porque somos criados para socializar, para criar interesses em comum e lutar por algo. Então, um dos maiores erros e as maiores dificuldades das pessoas é elas entender que quanto mais interesses pessoais elas têm, eu quero o que é meu, vou guardar para mim, mais elas se desconectam de outras pessoas. E isso, a longo prazo, traz uma profunda tristeza, vai trazer profunda falta de propósito, pode até trazer dinheiro. Talvez uma pessoa que ela é muito egoísta ou que ela só se preocupa com os seus próprios interesses, mas ela não vai ver sentido na vida. Então eu tô fazendo essa conexão para vocês, sabe o que é? Porque como eu disse, eu tenho um objetivo, que é alterar o estado de vocês. E com isso já criar novas crenças. Então se você está pensando muito nos seus interesses, cuidado porque você pode até estar com muitas pessoas, mas está sozinho ou sozinha. Aprenda a conectar os interesses e se aproxime das pessoas que têm interesses parecidos. Como por exemplo agora, se a gente está aqui, você está até esse momento é porque você tem interesse no que eu falo. E o que eu falo, eu tenho um interesse em atingir pessoas que queiram esse conteúdo. Então a gente tem que se conectar. A gente tem que estar cada vez mais próximo. Sabe por quê? Porque vocês precisam de mim tanto quanto eu de vocês para todo esse negócio funcionar. E o que é esse resultado desse negócio? O resultado desse negócio é mudança de estilo de vida. É mudança de decisão. É alteração. É uma vida não só mais leve, como uma vida mais focada, com mais resultado, uma vida mais próximo da verdade. Todo esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês é isso aqui, ó. A gente está numa mesa. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu estou vendo, ó. Tem uma bordinha, é uma mesa redonda. É como se a gente estivesse no aeroporto conversando. Eu vou para um lado, vocês vão para outro a hora que eu desligar. Mas a coisa mais poderosa aqui é o seguinte: estamos conectados por interesse. E eu não faria nada disso se eu tivesse focado apenas no meu interesse. Sacou? Então, destrava esse poderoso princípio que pessoas que têm apenas interesses pessoais e de ego, elas acabam sofrendo muito e não alcançam seus objetivos a longo prazo. Pessoas que têm interesse em servir as pessoas, em se conectar com pessoas que têm interesse parecido e executar coisas que agregam na sociedade, elas com certeza têm uma longa estrada aí para servir e para crescer. E esse crescimento ele vem com contribuição. E não tem nada mais massa, anota aí. Não tem nada mais massa do que tu fazer uma pessoa feliz. Nem que seja quando tu compra uma Ferrari e tu olha pro lado e vê assim, a pessoa olha pra ti e fica assim, meu, que carro louco, e ela começa a rir. Olha que louco, tu fez alguém feliz, olha que louco. Esse reconhecimento, tudo isso, se não existisse nenhuma pessoa na Terra, você não teria tanta vontade de comprar uma Ferrari. Você não teria tanta vontade de cuidar do seu corpo. Porque tudo que a gente faz envolve as pessoas que estão à nossa volta. A gente se conecta com as pessoas. Então não faz sentido nenhum a gente não entender que o interesse é o imã das pessoas. Na prática, vamos lá. Respira. Para entrar na fase final aqui, quero trazer para vocês, na prática, eu quero que vocês conversem com as pessoas à sua volta, os seus principais relacionamentos, e perguntem, qual é o teu interesse? Quais são as coisas que tu mais gosta?
Começa a se conectar com essa pessoa. Pode ser um cliente. Quando eu trabalhava com vendas externas, as primeiras coisas que eu tinha que perguntar era, cara, o que tu gosta de fazer, velho? Pô, eu vi que tu tem um relógio, que massa. Tu comprou aonde? Pô, tem um tio que tem um relógio parecido, ele pagou não sei quanto lá e não sei aonde. Sacou? Começa a se conectar, começa a trazer esse imã pra perto de ti. Porque uma das coisas mais poderosas que você vai poder fazer de legado e qualquer coisa vai envolver outras pessoas. Então, antes de mais nada, aprenda a se conectar com esse imã poderoso do interesse. Na prática, pergunta para sua esposa, para o seu marido, para sua namorada, quais coisas que ela mais gosta, o que ela faria com todo o dinheiro do mundo. Comece a se conectar, comece a achar coisa. E toda vez que você vê algo que, essa pessoa não gosta disso e eu gosto, não foca nisso, sabe por quê? Porque vocês vão se desconectar. Um casal que tem tudo pra dar certo, pra dar errado, é só ficar focando nas coisas que eles não têm interesse juntos. Então achem as coisas de interesse, achem um plano pra vocês dois seguirem e quebrem tudo, beleza? Ó, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês sabem que muita coisa está acontecendo. E uma das coisas mais loucas é que a gente está estourando no 4 dias, no desafio de mudança de rotina, para criar uma nova rotina. Então, se você tem interesse em criar uma nova rotina, vai lá no Instagram Ciência do Mundo, clica no link da bio e vai ter lá um desafio 4 dias. Aí vocês vão saber do que eu estou falando. Vocês vão saber o que é acordar 4h55 com a Ciência do Mundo. Beleza? Cientistas, agora aqui embaixo, se esse conteúdo fez sentido, bota muito obrigado, bote uma frase que você curtiu que eu falei e espere na próxima segunda-feira bruta às 7 da manhã, eu quero vocês aqui comigo, eu quero porque a gente vai quebrar tudo, beleza? Vamos quebrar tudo porque quebrar metade não vale a pena. Sabedoria, equilíbrio e execução, vamos dar-lhe que o negócio é dar-lhe.